uma mensagem muito especial aqui na igreja. Vou te convidar para vir até aqui à frente. Veio acompanhada do esposo, né? Que é o irmão Rodrigo, está ali atrás. Fica de pé, Rodrigo, para a gente poder te conhecer melhor. Olha o irmão Rodrigo, tá bom? Seja bem-vindo. E nós estamos, André, nós estamos comemorando aqui, irmãos, celebrando esse mês, a nossa denominação, o mês da EBD. E a escola bíblica é algo muito precioso aqui para a nossa igreja. Nós já aprendemos tanta coisa profunda na escola bíblica aqui nos últimos anos. E assim, nós estamos, André, estudando esse ano, falando sobre o tema da verdade, que a verdade importa. Então, nós estamos estudando Êxodo, nas mensagens com o pastor Pedro, o Evangelho, as cartas de João, porque nós estamos fazendo uma conexão entre o Êxodo e João, para pensar o tema do amor, mas para pensar também, ao mesmo tempo, essa saída, mas esses grandes aprendizados. E nós encontramos lá no Êxodo ensinamentos, um deles é sobre a Páscoa, que deveria sempre ser ensinado, sempre ser relembrado. Então, hoje nós vamos falar aqui, vamos ouvir uma palestra, vamos ouvir uma mensagem sobre a EBD, mas que fala sobre os legados, sobre os ensinamentos, sobre as coisas que são deixadas para cada um de nós. Então, nós temos uma honra dupla aqui, primeiro de ter a irmã Andréia conosco. Irmã Andréia, ela é filha do pastor Arlécio. Pastor Arlécio, mais do que uma autoridade na nossa denominação, é um homem de Deus, uma pessoa de fino trato, uma pessoa que por muitos anos esteve à frente lá da igreja do Barro Preto e deixou também, e tem deixado para nós aqui, não só um legado, mas uma vida, assim, de entrega a Deus. E receber a irmã Andréia aqui é uma alegria. Os irmãos sabem que eu vejo como muito precioso a voz feminina na igreja. Então, ouvir a Andréia é uma bênção, assim que nós temos outras irmãs que também cuidam do ensino aqui da igreja, é muito bom a gente ouvir. E principalmente para falar de um tema tão abrangente, que é sobre a nossa escola bíblica. Então, irmã, fica muito à vontade, que Deus te abençoe, né, que nós possamos aprender muito. E eu vou convidar uma irmã para orar por você também. A irmã Nayara, você não precisa de subir aqui, não, aproveita que já está em pé, mas chega aqui pertinho. Nayara é uma das nossas irmãs que ajudam a gente aqui na educação da igreja, né? Então sobe com cuidado. Quando está grávida assim, a gente fica assim, sobe com cuidado, né? Então, vou pedir a Laera que faça uma oração pela Andréia. Tá? Como é que é o negócio? 9 meses. Até quinta para nascer? Então, ora. Antes de nascer. Amém, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigada por estar aqui conosco, porque nós já podemos sentir a presença do Senhor entre nós. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, podemos estar reunidos para ouvir a Tua palavra, Deus. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, o Senhor cuide da irmã Andréia, que vai trazer a palavra para nós. Eu sei que o Senhor já falou seu coração e que ela possa, em nome de Jesus, falar aos nossos também, Deus. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar atenção, que o Senhor possa cuidar para que essa palavra encontre um solo fértil, Pai, que ela possa render frutos, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos o quão importante é estudar a Tua palavra, Deus, estar aqui todo domingo na EBD, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, relembrando tudo que o Senhor já falou e que é tão importante para a nossa vida, para a nossa ética, para os nossos comportamentos. E eu lhe peço para que o Senhor fale conosco mais uma vez, Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor esteja conosco, Pai. Guarde a nossa irmã que vai trazer a mensagem, guarde cada um que está aqui presente, guarde aqueles que não puderem vir, Pai, que o Senhor possa estar conosco. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse dia, que o Senhor fale conosco, Deus, em nome de Jesus é que eu oro, amém. Bom dia, igreja. Nossa, mas esse bom dia foi bom. Tomaram um cafezinho ali, já participaram do EBD. Eu cheguei aqui, pena que eu cheguei na metade do EBD, mas eu vi que o ensino foi rico demais, do Neuber. Isso? Benção demais, viu?
é uma alegria, né? Primeiro dizer que é uma alegria a gente estar aqui nessa manhã, numa igreja linda, dinâmica. Desde que eu fui convidada aqui, eu fui dar uma stalkeada no Instagram da igreja para ver como que anda, e eu vi que é uma igreja que tem desenvolvido vários ministérios, e eu quero parabenizá-los aqui. Não pude conhecer o pastor Pedro ainda, mas quero agradecer ao pastor Tiago pelo convite, né? Dizer que é uma igreja que eu me sinto um pouco em casa também, porque eu vi logo que o ministro de música é o Otávio, e o Otávio a gente já tem uma história aí caminhando junto na denominação, ele tem nos ajudado nos nossos eventos, né, como ministro de música, como musicista na academia pastoral, ele sempre vai com a gente, e é uma alegria agora, casado, encontrar esse homem de Deus aqui. Também aqui tem o Washington. O Washington, ele é meu colega de trabalho ali na Convenção Batista Mineira. A minha gerência é a gerência de crescimento cristão, a gente gasta dinheiro. E o Washington é quem dá o dinheiro para a gente gastar. Então, gente, eu estou muito tranquila aqui, porque ele é o homem do dinheiro. Não sei como é que é aqui, pastor, como é que é? Ele é o homem do dinheiro aqui também? Pode pedir, pode. Bom saber, pois é, pode pedir, tá? Eu quero agradecer também quem entrou em contato primeiro comigo, que foi a Luciene. A Lu, a gente tem uma história muito antiga. E a gente gosta de honrar as pessoas, né? No ano de 2008, eu fui convidada, era um sonho para mim, eu dei aula há alguns anos num outro colégio. Eu sou professora de história, você é historiador? Neuber. O Neuber? Não? Ah, eu achei que você era historiador. Eu sou historiadora, professora de história, dei anos durante um tempo num colégio, e meu sonho era ir para o Batista. E em 2008 fiz prova, passei no Batista e comecei a dar aula, e a Lu era minha coordenadora. E, Lu, eu não posso deixar de falar quanto eu aprendi com você. Né, sua bondade, sua generosidade de caminhar. Gente que caminha com a gente no inicinho da nossa vida é tão importante. Então, quero deixar aqui registrado isso, que lá no Batista se fala muito que a gratidão é a memória do coração, e eu quero dizer a você que na memória do meu coração você está guardada, e louvar a Deus pela vida da Lu. Estou aqui com o Rodrigo, o pastor já falou, meu esposo. Dezembro, nós completamos 25 anos de casado. Dezembro passado, nós completamos 25 anos de casado. E nós temos 2 filhos. E eu, gente, inaugurei um novo ministério na minha vida. Por quê? Em novembro do ano passado foi um ano de muitas festas, o meu filho mais velho, 22 anos, o Miguel, se casou. Portanto, orem por mim. Eu hoje participo do Ministério de Sogra. Não sei por que vocês estão rindo. E, mais recentemente, o Washington sabe da história, eles nos deram um pet. Então, a gente está com a família crescendo. Eles arrumaram um pet lá e a gente está nesse processo de crescimento da família. O nosso mais novo é o João Gabriel, ele tem 14 anos, está lá na igreja, nós somos da Igreja Batista do Barro Preto. Falando da convenção, nós temos servido ali na convenção, 5 anos e meio nós estamos ali, e nosso trabalho ali é a capacitação de igrejas, promover a capacitação de igrejas, pastores e líderes. Então, nós coordenamos todos os processos de capacitação. Também produção do material de escola bíblica para crianças, para adultos. Então, o nosso trabalho é amplo, cheio de desafios, mas também, até o momento, Deus tem nos dado grandes vitórias e lindas vitórias. Peço que lembrem da gente em oração, porque é todo um estado para a gente atender. Ontem, inclusive, nós estávamos na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, realizando o EBD para o Alto, que era um evento para todos os professores de escola bíblica, justamente em comemoração a esse mês, que é o mês da escola bíblica. Bom, para a gente começar a nossa conversa hoje, que é uma conversa, é um bate-papo, é uma professora falando aqui, eu gostaria de ler com vocês o texto de Atos. Eu vou ler só um versículo, então não precisa, de repente, pode abrir e deixar aberto ali, mas nós vamos caminhar por outros textos da Bíblia hoje. Atos 13, 36. Atos 13, 36 é um discurso de Paulo em Antioquia, e ele diz assim: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção, morreu, né? Eu vou orar mais uma vez. Deus, estamos aqui, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Teu Espírito, Pai, nos conduza, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao teu ouvido, Pai.
É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, para onde que eu aponto? Aí. Nesse tempo que eu tenho servido na convenção, gente, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas igrejas pelo Estado. E é uma das coisas mais lindas do mundo é conhecer igrejas. Sabe por quê? Porque uma coisa que a gente percebe é o seguinte, nós somos muito parecidos. Diferentes regiões, norte, sul, sudeste, qualquer lugar, se for uma igreja, você vai encontrar pessoas com características muito parecidas. Por quê? Porque a igreja, apesar de ser tão diversa, com culturas tão diversas, tem um único cabeça, que é Cristo. Portanto, o corpo se parece demais. Em toda a igreja, o pastor Tiago, com certeza aqui, se eu falar com o senhor assim, olha, eu vou precisar de um líder de oração, o senhor imediatamente vai pensar quem é aquele grupo que já se dedica à intercessão. Quando eu precisar da alimentação, o senhor falou que tem uma irmã aí que não faz coisa muito bacana? Faz demais? Como é que ela chama? Todas fazem? Mas se tiver um congresso de alimentação, eu posso chamar o Eudes também? Posso. Todo lugar, qualquer um, se eu precisar de música, imediatamente o pastor vai lembrar, é fulano, fulano, fulano. Cada um dos ministérios compõe o corpo. E isso é lindo, a gente vê facetas de Deus diferentes em cada igreja, com a sua própria característica. Também encontramos diferenças, porque a história de cada igreja é construída de uma forma diferente. Cada uma tem uma história de como começou, na casa de quem começou, quem foram os primeiros, quem foi o primeiro pastor, o segundo. Também como chegou a construção do templo, como foram erguidas essas paredes. Cada igreja tem uma história. A gente lembra dos casos engraçados. Eu não sei quem são os mais antigos aqui na igreja, mas, de repente, quando se reúnem, lembre daquele caso engraçado, do que aconteceu naquele acampamento. Isso é gostoso demais. Essas são as diferenças. E que exercício valioso é esse da gente olhar para trás, vendo tudo que aconteceu lá atrás, as pessoas que nos antecederam, mas também olhar para frente e pensar, e agora? E a partir de agora, o que vai acontecer? E a partir de agora, o que a nossa igreja vai se tornar? O que nós nos tornaremos? Winston Churchill, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, a vida deve ser vivida em perspectiva, olhando para frente. Mas ela só pode ser entendida em retrospectiva, quando eu olho para trás e eu entendo quem veio antes. Esse exercício de olhar para trás e para frente ao mesmo tempo, ele nos dá duas grandes lições. A primeira lição, nada tem a ver com a gente. Porque todos nós estamos sentados nesse templo aqui, mas teve muita gente que caminhou antes para a gente estar aqui hoje, nesse templo confortável e lindo. Eu cheguei aqui e falei com o Rodrigo, falei, nossa, que lugar lindo, aconchegante. Teve gente que trabalhou antes da gente chegar aqui, gente. E a gente precisa honrar essas pessoas. Mas a segunda lição, a primeira é que nada tem a ver com a gente, mas a segunda lição é que tudo tem a ver com a gente. Sabe por quê? Como que será a Igreja Batista Betel daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Isso tem a ver com todo mundo que está aqui, com cada um de nós que está sentado. O que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo? E esse exercício de pensar no que a gente tem feito hoje se chama legado. Ao contrário do que muita gente pensa, quando a gente pensa em legado, imediatamente o que vem na sua cabeça? Morreu. A pessoa morreu, deixou um legado. Albert A. Modler, reitor do Seminário do Sul, ex-reitor do Seminário do Sul dos Estados Unidos, ele, em seu livro Convicção para Liderar, ele diz o seguinte, olha só, legado é tudo que permanece depois que você se for. Depois que você se for, significa, depois que você sair de um bate-papo com amigos, de uma mesa com amigos, você se levantou, saiu, o que ficou de você ali? Depois que você saiu de uma igreja e foi para outra, o que você deixou na antiga? Depois que você saiu de uma reunião importante, se levantou, o pessoal continuou ali, qual foi a marca que você deixou ali? Se você mudou de... Tem alguém aqui que já mudou de cidade? Se você mudou de cidade, o que você deixou lá? O que nós deixamos depois que nós saímos? Isso é legado. O que ficou, o que permaneceu. Como eu citei Churchill, eu vou citar um pouquinho da mãe de Churchill. Tem uma história muito interessante sobre a mãe de Winston Churchill, Jenny. Numa semana badalada do parlamento inglês, eles tiveram vários jantares chiques e convidaram todos os ex-primeiros ministros, então foi espetacular, cada dia era um jantar com um.
E depois daquela semana, os jornalistas chamaram Jenny para falar, porque, afinal de contas, ela tinha jantado com 2 ex-primeiros ministros muito famosos. Não vou citar os nomes. E aí ela disse o seguinte, aí perguntaram para ela, qual foi a sua impressão sobre isso, sobre os jantares com eles? O que você sentiu? E aí ela disse assim, olha, acerca do primeiro ex-ministro que ela jantou, ela disse assim, eu me senti como se eu estivesse diante da pessoa mais importante do mundo. Foi sensacional. E do segundo? Com o segundo, eu me senti como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Foi demais. Olha só, o primeiro deixou nela a impressão de que ele era demais. O segundo deixou nela a impressão de que ela era demais. Isso nos ajuda a pensar em como que nós temos deixado marcas na vida de outras pessoas, ainda que de maneira superficial. Elvira Rangel, eu creio que muitos aqui conhecem, Elvira foi nossa líder da União Feminina no estado de Minas Gerais durante mais de 20 anos. O ano passado ela saiu, deixou o cargo, e ela, deixando o cargo, ela disse o seguinte, legado é mais importante do que herança. Porque no legado é o que nós deixamos nas pessoas. Herança é o que deixamos para as pessoas. E o que fica é o que está deixado na gente. Hoje, esse último domingo de abril, onde todo o Brasil Batista celebra o dia da EBD, eu queria convidar vocês a isso, a gente começar a refletir um pouquinho sobre legados, sobre histórias de gente que deixou marcas. Eu amo biografia. Vocês gostam de ler biografia, gente? O Rodrigo ele curte séries, mas eu curto documentários, e eu gosto demais de biografias. Gosto de entender, não é nada de fofoca, não, mas eu gosto de saber da vida dos outros, através de biografias. Diz que mais sábio do que aprender com os seus próprios erros é aprender com os erros e os acertos das outras pessoas. E a Bíblia é um livro cheio de biografias, história de gente. Segundo Timóteo, Paulo diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Portanto, neste livro aqui, nós encontramos aproximadamente 3.000 histórias de gente, ou 3.000 nomes de gente que viveu e que Deus compartilhou de alguma forma para o nosso ensino. Muitos desses nomes são citados naquela parte da Bíblia que eu tenho certeza que você ama ler. Genealogia. Fulano gerou ciclano, que fulano gerou ciclano e fulano gerou ciclano. Todo mundo que gosta de ler essa parte da Bíblia, não gosta? Não. Vocês pularam ela? Deus viu, gente. Vocês pulando essa parte, quando você pula esse capítulo, Deus viu. Pois é, muitos delas são nesse parte, mas como tudo é útil para o ensino, deixa eu contar uma história para vocês. Eu ouvi falar de um moço que estava convidando mais de um ano o chefe para vir na igreja. Para o chefe se converter, o chefe precisava de mais de Deus. E ele convidando, e ele falando de Deus e nada, o chefe irredutível. Até que um domingo à tarde, o chefe liga para ele, hoje eu vou na sua igreja. Ele se aprontou, ele se arrumou, é hoje que Deus vai falar, é hoje que Deus vai falar, e ele vai se converter, é hoje, é hoje. Aí chega lá, todo bonito, ele chegou mais cedo, sentou, o chefe chegou, feliz, apresentou para os irmãos, meu chefe, apresentou. Começou o culto. E ele começou a ficar incomodado, cadê o pastor? Cadê o pastor? E nada do pastor chegar. E no momento do louvor, e nada do pastor chegar. Na hora da palavra, sobe um diácono que nunca tinha pregado. E falou, meus irmãos, hoje eu vim aqui para falar a palavra de Deus para vocês, porque o pastor passou mal e hoje ele não vai poder pregar. E aí, o rapaz começou a ficar nervoso. Ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O diácono abriu num capítulo de genealogia. Inteiro ele leu todinho. Fulano gerou ciclano, viveu tantos anos e morreu. Fulano gerou ciclano, viveu o capítulo completo. No final, o que ele fez? Fechou a Bíblia. A palavra de Deus está lida. Quem quer aceitar Jesus no seu coração? O chefe levanta a mão. O moço ficou olhando, está levantando a mão por quê? Por que você aceitou? Está levantando a mão por quê? Ele levantou a mão, foi lá para frente, chorando. O pastor, o diácono orou pelo moço, ele voltou. Aí ele olhou para o chefe no final e falou, foi bonito o que você fez, não precisava você ter feito isso. Você sabe por que você levantou a mão, por que você foi lá na frente? Ele falou, mas é claro. Mensagem mais óbvia que essa.
A nossa vida é um sopro. A gente vive, gera filho e morre se não tiver propósito. Não vale por que viver? Olha isso. Uma simples genealogia fala, porque a Bíblia ela fala por si mesma. Por si mesma. Também há biografias inteiras que são contadas em uma única frase. Por exemplo, Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Que coisa mais linda que isso, gente? Se a gente pedir para Deus definir a nossa vida, só uma frase, Ele não vai dar um currículo completo nosso. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez... Não, Ele vai falar uma única coisa. Andou comigo e eu o trouxe para mim. Olha que lindo. Há outras biografias que o Senhor se detém um pouquinho mais contando trechos. É o caso de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Mais ou menos o Senhor vai contando trechos da vida deles ali todos em Gênesis. Há outros que têm livros, como Ruth e Esther, que contando a história do povo, conta a história dessas próprias pessoas. Mas há um homem, na história da Bíblia, em que Deus parece se deter mais. Porque a vida dele, a vida da família dele, é escrita em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Quem que é esse homem? Davi, o rei Davi. Assisti, aqui confessando um pecado, pastor, não sei se é pecado, assisti a todas as temporadas do The Crown. Uma série, alguém aqui já viu The Crown, gente? Levanta a mão aí para mim, se ninguém viu, todo mundo assim, eu acho que alguém já viu. The Crown é uma série histórica que conta a vida da rainha Elizabeth. E todas as vezes, a ideia é contar todos os detalhes mesmo, contar das coisas boas e ruins. E todas as vezes que essa série era lançada uma nova temporada, os jornais, os tabloides britânicos iam atrás da família real para saber, é verdade, não é verdade? O que vocês acharam? E sempre eles não gostavam, falavam, não, é tudo mentira, é tudo mentira. Porém, a Bíblia, que não é séria, a Bíblia que é verdade, o nosso Deus escolheu expor nas Escrituras todos os detalhes sobre a vida de Davi e de sua família, detalhe por detalhe. Ele expôs erros e acertos, vitórias e fracassos. Cá para nós, já imaginou se Deus escolhesse fazer um livro da vida da nossa família e expusesse tudo? A gente, às vezes, poderia passar um aperto, né? Mas com ele, Davi fez isso. E mais, apesar de todos os erros e fracassos desse homem, Deus escreve sobre ele, é isso que a gente encontra Deus falando, Paulo depois reafirmando pela segunda vez. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Servindo aos propósitos da sua geração, Davi, sem sombra de dúvidas, deixou um grande legado. E aí a gente agora vai começar a ver alguns legados de Davi. Em seu livro Liderança Espiritual, Henry Blackaby, enumera alguns pontos fundamentais para um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, gente que vive uma vida para Deus. Ele começa a enumerar e ele diz que uma das coisas principais que marcam um grande servo de Deus são os frutos visíveis, o resultado visível do seu trabalho, da sua vida. Pelos frutos conhecereis. Então, o que você consegue enxergar. E a vida de Davi, ao analisar a biografia de Davi, a gente vê frutos muito especiais. Porque a boa mão do Senhor, o favor do Senhor, era com Davi. Como pastor de ovelhas, ele não era qualquer pastor de ovelhas. Era o pastor de ovelhas que matava ursos e leões. Não era um mais ou menos. Como arpista, Otávio, ele não era um mais ou menos. Ele era tão bom, mas tão notável, que ele foi chamado para tocar para o rei. Como guerreiro, ele não era um mais ou menos, ele não era um medíocre. Ele era tão bom, que as mulheres cantavam quando ele voltou. Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. E até num dos piores momentos da vida dele, quando ele estava escondido numa caverna, sem ninguém ali, fugido de Saul, de alguma forma milagrosa, ele reuniu um exército, treinou esse exército ali no pior momento dele, 300 homens leais a ele. Mas, sem dúvidas, os maiores resultados visíveis de Davi foi depois que ele assumiu o trono de Israel. Grandes líderes precisam ter 5 coisas importantes, 5 pontos importantes. E Davi aqui vai mostrando todos eles através da sua vida e do reinado. Primeiro em Judá, depois em Israel. Primeiro grande conquista de Davi, a tomada de Jerusalém. Jerusalém tinha sido
até então não tinha sido conquistada. Era o lugar dos jebuseus. Davi foi lá e tomou Jerusalém, e tornou hoje o centro religioso e político dos judeus. É a cidade mais importante, foi ele quem conquistou. Segundo, a preparação de uma equipe de excelência. Todo grande líder tem que ter uma equipe boa, e é bom em liderar. E ele teve 2 equipes fenomenais. A equipe militar, que era todo bem treinado, exército bem treinado, todos eles preparados para a guerra. Eles tinham um grupo permanente, que era os 30. Dos 30, eles ainda tinham 3 extremamente corajosos, que venceram batalhas épicas. Nós sabemos, por exemplo, do Eleazar, que lutou durante um dia inteiro até a mão ficar pegada à espada, o dia completo. Benaia, que é um outro grande guerreiro, a Bíblia nos conta que um dia ele pulou na cova de um leão, num dia de neve, e matou o leão. Ele, não foi o leão que perseguiu ele perseguiu o leão dentro de uma cova, num dia de neve, e ainda matou. E, por fim, Josebe, ele conta que esse grande guerreiro de Davi, Josebe, ele matou 800 pessoas com uma lança na mão, de uma só vez. Grandes homens. A equipe ministerial também era fantástica, porque foi Davi quem instituiu todo o serviço do culto. Então, quando a gente pensa hoje, porteiros, cantores, instrumentistas, administradores, tesoureiros, sacerdotes, muito do que a gente tem no culto hoje, nos ministérios hoje, foi Davi quem instituiu. E a sociedade de ministros dele, e a equipe de ministros deles era excelente. Brilhantes. Terceira grande conquista dele, ampliação do território. Gente, sobre a mão de Davi, o território de Israel triplicou de tamanho. Abrange o que é hoje Israel, Jordânia, Síria e Líbano. Enorme, grandes vitórias militares. Quarto, um grande líder tem que ser visionário, projetos futuros. E qual que era o grande projeto futuro de Davi? A construção do templo. E então, nós sabemos que Deus não permitiu que ele construísse, mas ele foi quem desenhou. O texto nosso de 1 Crônicas 28 diz que desenhou o modelo de tudo que tinha em mente. Ele deixou o projeto pronto, ele deixou mão de obra pronta, ele fez levantamento de oferta, arrecadação, matéria-prima pronta, ele deixou tudo para o templo ser construído. Ele morreu com um grande sonho. E, por fim, um grande líder, um grande homem de Deus, sempre prepara um sucessor, um discípulo, e ele estava ali, diante do sucessor dele. Quem seria o sucessor de Davi? Gente, vocês estão falando muito baixinho. Quem foi? Salomão, o filho dele. E também, em 1 Reis 2, 1, 7, nós encontramos ele batendo um papo com esse Salomão. E ele diz, meu filho, ser forte, ser valente, coragem. Meu filho, não se desvie dos caminhos do Senhor, que a gente sabe que depois Salomão se desviou. E ele fala, meu filho, cuida dos BOs meus que eu deixei para trás, um caso de Simei, um caso de Joabe, eu deixei coisas para trás, resolve isso daí. Meu filho, construa o templo. Davi, como um grande servo, ele fez tudo para grande legado. Grandes conquistas, grandes vitórias, grandes construções. Eu nunca construí uma casa, pode ser que alguns irmãos aqui já tenham comprado um lote, construído a casa do zero, mas eu fico imaginando que se um dia eu comprar um lote e construir uma casa, a única coisa que eu vou querer ver é quando as paredes estiverem sendo erguidas. Lá na convenção, a gente está vivendo aí o tempo da nova sede, e durante um tempo ficou só a parte de baixo, e a gente está doido para ver o templo, a sede começar a ganhar estrutura. Imagina, as paredes ficando prontas, o telhado, como é que chama? A laje ficando pronta. E aí vem a segunda parte, que é a parte do acabamento, que diz que é onde acaba tudo mesmo, acaba o dinheiro, porque é gesso, não sei o quê, não é isso? Então, tudo que a gente quer fazer é ver o fruto, que é ver aquilo pronto. Porém, como diz um ditado, quando você parte, parte. Após a partida de Davi, lentamente, ano após ano, décadas após décadas, séculos após séculos, todo aquele legado visível, aquela casa construída por Davi, foi destruído. Jerusalém é tomada, estima-se que cerca de 12 vezes ao longo da história, ela foi completamente destruída. E 20 vezes sitiada. E se nós formos hoje a cidade de Davi, Jerusalém, nós as encontraremos dos judeus? Não, hoje ela ainda é repartida em 3 diferentes religiões. A super equipe de Davi, o exército forte, cedeu. E Israel foi tomado, invadido por outros. Perderam, começaram a ser derrotados. E o ministério nós encontramos nos profetas, posteriormente, acusando muitos dos ministros e líderes pela corrupção, pela falta de zelo de Deus. Portanto, a super equipe, depois que ele partiu, foi ruindo.
O território, cada vez que uma nação invadia Israel, Israel foi perdendo território. E ainda hoje, apesar da gente ter domos de ferro lá em Israel, Israel ainda é 1/3 do que ele era na época de Davi. O templo, o grande sonho, nós sabemos que ele foi destruído em 586 por Nabucodonosor. Depois foi construído o segundo templo, em 70 depois de Cristo, por Tito, foi também destruído. Tudo ruiu. O que sobra do templo? Você se lembra? O que sobra do segundo templo? Um muro. Como é que chama aquele muro? Muro das Lamentações. Lamentações porque deu errado, ruiu. E eles estão ali. O nome do muro, na verdade, é Muro Ocidental. E, por fim, o grande sucessor, o que acontece com ele? Ele se desvia. E então, com o neto de Davi, com Roboão, o reino é dividido. C.S. Lewis, gente, ele diz que tudo que não é eterno, tudo que a gente constrói para aqui e para o agora, ele diz que é inútil, é eternamente inútil. Todo legado visível de Davi, que a gente poderia ir visitar e olhar, nós não temos mais. Acabou. Mas a gente estava falando de obra. E o alicerce da obra é o principal. O fundamento de uma obra, principalmente das grandes obras, é a parte que sustentará toda a construção. Todos nós sabemos do valor desse alicerce. Porém, apesar dele ser tão importante, é a parte que a gente menos dá valor. Nesse tempo que a convenção está lá construindo, como o edifício vai ser grande, ela teve que cavar bem lá embaixo e está demorando. A gente está impaciente, mas cadê? Está sendo feito, mas está sendo feito um alicerce forte. O maior legado de Davi, ou o único legado, o que ficou, não foi o que foi construído para cima, mas foi o que foi construído para baixo, cavando nas profundezas, até chegar à parte mais sólida. Quando ele diz no Salmo 18, o Senhor é a minha rocha. Se são nos livros históricos que está toda a parte visível do legado de Davi, são nos livros de Salmos, são nos Salmos que nós encontramos o alicerce, a parte inabalável. Billy Graham, em sua autobiografia, ele diz que todos os dias ele lia 5 capítulos de Salmo. Todos os dias. E perguntado por quê, ele diz, porque Salmos me ensina a conversar com Deus. Davi, como um professor de EBD, aquele que escreveu metade dos Salmos, ele ensina a cada um de nós uma vida com Deus. E agora a gente vai fazer uma viagem nesses Salmos para aprender um pouquinho do que esse homem, do que esse professor ensina. Firmando seus alicerces na rocha, ele nos ensinou também a firmar os nossos. Diante da revelação de Deus, das coisas criadas, Deus nos ensina hoje a contemplação, e isso é a aula do Salmo 8, que ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória no céu. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força para vencer e calar o inimigo vingativo. E aí ele olha para o céu e ensina a contemplação. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Ele está ensinando a gente a não olhar o dia a dia, mas olhar a natureza e falar, uau, olha o que Deus fez. Da sua profunda compreensão de quem Deus é, ele nos ensina sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência, que é o Salmo 139. Aqui alguns podem lembrar de uma música do Salmo 139, que fala assim, Senhor, eu sei que tu me sondas. Conhecem essa música? Sei também que me conheces. Quantas músicas nós temos do Salmo 139, quando olho os teus embaixo, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces toda. Para onde me irei do teu espírito? Se eu subir até o céu, se o abismo descer, eu sei que ali estás, onipresença, onipotência, onisciência. Quando a Arca da Aliança, símbolo maior da presença de Deus, chega até Jerusalém, Davi, a gente vai se lembrar que Davi sai pulando e dançando atrás da arca. Porém, antes disso, ele compõe uma música para aquele momento. Ele sai os instrumentistas, o Otávio, ele sai a orquestra, ele sai os cantores, e a música está escrita em 1 Crônicas 16, 23 a 27. E vocês vão saber cantar comigo, eu acho. Ela é assim, cantai ao Senhor. Vocês me ajudam? Um cântico novo, cantai ao Senhor,
Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai as suas salvas. Gente, isso é a palavra dele, literal. Não tem palavra de homem aqui, é a palavra de Davi escrita. E aí é por isso que a gente entende, a arca está chegando, entrando, é o símbolo da presença de Deus, entrando ali em Jerusalém. É por isso que ele explode no coral dizendo: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu... Por isso, força e formosura no seu santuário, ele nos ensina a adoração. No Salmo 23, a aula que ele nos dá é do Deus provedor, do Deus que é pastor. Então, ele diz aquele versículo que é um dos mais conhecidos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem 3.000 anos que isso foi escrito e vocês leem isso e falam isso até hoje. Ao passar pelo sofrimento, pela fuga constante diante de Saul, no escuro da caverna, naquele momento da nossa vida em que a gente se sente o pior, que a gente acha que não tem solução, que não sabe para onde a gente vai, ele nos ensina a chegar diante de Deus com inteireza de coração e colocar diante do Senhor aquilo que a gente sente. Esse é o Salmo 142 e ele coloca o seguinte: com a minha boca, com a minha voz, clamo ao Senhor. Esse também é um hino da HCC. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele eu exponho a minha aflição. Quando pecou, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele peca. Davi nos ensina um protocolo diante do pecado. Isso é a aula do Salmo 51. Primeiro, confissão, depois súplica, depois quebrantamento. Ele fala: contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parecem maus. Limpa-me como sopa e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque lá no final do Salmo ele diz: sabe por quê? Porque aqueles de coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Nas tentações do orgulho e da vaidade, próprias de um grande rei, própria de gente talentosa, de gente que tem várias coisas, e própria de cada um de nós, nós somos tentados com orgulho e com vaidade todos os dias. Davi faz uma decisão na sua alma e no seu coração. E essa é a aula do Salmo 131, e ele diz o seguinte: Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em coisas demasiadamente difíceis demais para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Eu me tornei humilde. E aí ele termina dizendo: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se Jenny, mãe de Winston Churchill, tivesse tido a oportunidade de ter jantado com Davi, ela não sairia dizendo que ela era demais ou que o outro era demais. Com certeza, ela sairia com a impressão de que Deus é demais, que só Ele que importa. Caminho para a conclusão, contando a história de um homem, Robert Hicks. Esse homem foi um cristão apaixonado, membro ativo da igreja anglicana. Ele foi jornalista e editor de um jornal. Ele viveu numa época da história muito complicada na Inglaterra, a Revolução Industrial, onde homens, mulheres, adolescentes e crianças trabalhavam 6 dias por semana em fábricas e não tinham tempo de estudar. A pobreza era enorme. Diante dessa situação, esse homem resolveu agir. E então ele começou um projeto para ensinar essas crianças a ler, escrever e a cuidar da Bíblia, a aprender da Bíblia. O melhor dia disponível era o domingo, já que normalmente eles trabalhavam na fábrica nos outros 6 dias. Os melhores professores disponíveis eram os leigos, quem estava ali. O livro didático era a Bíblia. O currículo inicialmente pretendido começava com ensinar a ler e escrever e terminava em seguida com o ensino das Escrituras. Ele transformou toda uma geração. Hicks usava o seu jornal para divulgar a escola bíblica, o que estava surgindo ali. 1780, quase 250 anos atrás. E ele pagava os custos daqueles primeiros meninos nos primeiros anos. A escola bíblica começou numa casa pequena, de uma senhora, e hoje tomou o mundo. A iniciativa cresceu e rapidamente se espalhou por todo o mundo, tornando-se um dos maiores movimentos educacionais e cristãos de toda a história.
O que Hikes não sabia é que, ao longo dos anos, os princípios e valores ensinados na escola bíblica serviriam de luz para milhares de pessoas, não só para crianças, mas para adultos, idosos, adolescentes, jovens, todos que frequentam a escola bíblica. Ele não sabia que no século XXI, na era chamada digital, o que o Neuber disse, a modernidade líquida, onde os valores podem ser mudados a qualquer momento, onde tudo se perde, onde não há verdade absoluta, tudo é relativo. Nossos jovens e nossas crianças precisariam de homens e mulheres de fé, testemunhando a palavra de Deus nesse tempo sombrio, a era do individualismo, a era em que a depressão, a ansiedade cresce no meio de crianças, de jovens e de adolescentes. Ele não fazia ideia do quanto essa instituição que ele estava criando poderia fazer, mas Deus sabia. Deus, o Eterno, sabia. E por isso, através da sua vida, o levou, soprou a sua instituição a chegar em todos os 4 cantos do mundo. Porque onde há escuridão, só tem um jeito de haver luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O grupo Logos tem uma música que fala muito ao meu coração. Não sei, tem gente aí da época do Logos, gente? Ah, muito obrigada. Talvez, não sei se vocês conhecem essa. Mas tem uma que fala assim, ela chama Marcas. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. A música fala sobre pessoas que deixam legados de fé. Andando perto do Senhor, vivendo milagres, por onde passa, deixa marcas, legados de fé. E nessa manhã, nós caminhamos aqui por 2 grandes legados de fé. Pessoas que partiram, mas que deixaram um legado para nós, que nós vivemos até hoje, neste domingo. Neste domingo, nós lemos os Salmos, e os Salmos de Davi, o que ele construiu para baixo, na fortaleza dele, ali na rocha, é o que nos mantém vivos hoje. Quantas vezes, em desespero, eu só conseguia recitar Salmo na minha mente. Mas também, a marca que nós temos hoje, eu vi ali, ó, que lindo aquela... Não sei como é que aquilo ali, aquela indicação de cada uma das classes, é porque nessa igreja tem escola bíblica. Cheguei aqui com a escola bíblica, uma marca de um homem que começou há 250 anos atrás, ele não fazia ideia que chegaria na Igreja Batista Betel, no século XXI, no Brasil, em Belo Horizonte. Gente que deixa coisa, por andar perto de Deus, deixa rastros de fé. Nessa manhã, eu convido vocês a fazerem 2 orações. A primeira delas é gratidão. Lembra aí, quem foi que pregou o evangelho pela primeira vez na sua família? Lembra aí quem foi o seu primeiro professor ou professora que marcou, aquele que te deu uma palavra? Lembra dessas pessoas e faça uma oração por elas, agradeça a Deus por elas. E quem estiver vivo, manda uma mensagem. É tempo de honrar aqueles passados. Manda uma mensagem e diz, obrigado, porque você semeou vida no meu coração. Mas a segunda é uma petição pelas nossas próprias vidas. Para que Deus nos ensine a viver de tal maneira que quando a nossa passagem pelos lugares, pelas rodas, pelos ambientes, pelos empregos, pelas cidades, pelas igrejas, não sejam em vão, mas que a gente deixe marcas de valor, que seja impossível alguém se encontrar com a gente e não tenha visto a luz de Cristo. Parabéns aos professores e educadores desta igreja, o pastor Tiago, que está liderando esse grupo. Vocês carregam uma tocha que tem iluminado gerações. Sigam firmes e essa igreja, daqui a 50, a 100 anos, até Jesus voltar, será uma igreja que deixará marcas de fé. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Deus, obrigado por essa manhã. E obrigada, Pai, porque a tua palavra foi dita aqui. Obrigada, Deus, por cada homem e mulher que o Senhor colocou nas nossas vidas, através dos anos. Pessoas que talvez a gente nem conhece, mas influenciou nossos pais, nossos avós. As pessoas que construíram esse local, que começaram, iniciaram essa igreja. Deus, nós queremos te louvar pela vida dessas pessoas que deixaram marcas para que nós possamos seguir. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Deus, pelo salmista, por Davi, Pai. Obrigada, Pai, porque no íntimo dele com o Senhor, ele deixou para a gente tesouros valiosíssimos. Nós te louvamos por isso. E agora, Deus, eu quero te pedir, pelas nossas vidas hoje,
para que a gente também, Senhor, nos faça refletir a Tua palavra e marcar a vida de outros. Quero te pedir pela educação cristã nessa igreja. Quero te pedir por amor à palavra de cada professor. Quero te pedir que o Senhor levante novos servos para essa área. Quero te pedir por nossas crianças, que sejam marcadas com a Tua palavra, o conhecimento bíblico, que elas sejam luzeiros nesse mundo, que elas sejam diferentes nessa geração. Nós te pedimos por isso. Te pedimos, Deus, por cada professor, que o Senhor renove o ânimo, a alegria. Por cada pai, por cada avô que ainda está ensinando seus adolescentes, seus jovens. Deus, dê força a cada um deles, Pai. E te peço por essa igreja, pelo pastor Pedro, por sua esposa, que o Senhor cuide, Pai, de cada um deles. E que a Igreja Batista Betel seja uma luz nessa cidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.